eu costumo dizer que o céu é o limite, se bem que o carro não é um avião, mas o céu é o limite, pode-se ir a todo lado. Em 2016 nós acompanhámos a volta ao mundo em carros elétricos, na altura eram todos Tesla Model S, e nós recebemos várias equipas aqui em Portugal, rumenas, espanholas, suíças, italianas, alemãs, e eles fizeram de facto a volta ao mundo em 126 dias, creio eu, na altura, muito complexa. Quem organizou essa volta ao mundo está neste momento a organizar uma volta ao mundo que era para ter sido em 2020, já foi adiada para 2022 ou 2023, e nesta altura já irão participar muitos outros veículos elétricos, que não só os da marca Tesla, porque já podem o fazer. Portanto, se é possível dar a volta ao mundo no veículo elétrico, e esta edição é a volta ao mundo em 80 dias. Portanto, querem bater o recorde de 126 dias, querem chamar Júlio Verne aqui para o barulho, e, portanto, vão fazer a volta ao mundo. Eu, pessoalmente, estou pré-inscrito, chamemos assim, porque é muito complexo, porque vai-nos obrigar a 80 dias de férias que não são férias, não é? 80 dias muito intensos, em que é necessário, e toda a preparação demora muito tempo. Só para lhe dizer, a entrada na China obriga a matricular os carros com uma matrícula chinesa. Portanto, ia ser declarado previamente às autoridades chinesas que no dia tanto total estes carros apresentar-se-ão na fronteira Y ou X, e temos que ter essa documentação previamente tratada para substituir as próprias placas de matrícula para poder circular pela China. Portanto, ainda não sei se haverá uma participação portuguesa ou não nessa volta ao mundo. Vamos ver também como é que tudo evolui. No meu caso, eu tenho várias viagens, a maior de todas foi de Lisboa a Kristiansund. Kristiansund é uma cidade que está ao norte de Oslo, cerca de 600 km ao norte de Oslo, e o objetivo da minha viagem era fazer a Estrada do Atlântico. É uma estrada absolutamente lindíssima, que salta de ilha em ilha pela costa norueguesa do Atlântico, e que tem sítios lindíssimos para nós viajarmos e apreciarmos a natureza. Esse era o objetivo nosso, ainda pensámos ir até o Cabo Norte, mas isso são mais de 1500 km, iria prolongar muito a minha viagem. A viagem foi uma viagem mista, era uma viagem de lazer, familiar, de ver amigos e família, mas também de conhecer como é que estava a rede de carregamento pela Europa. Isto foi realizado em 2019, nessa altura eu já tinha o Tesla Model 3 e, portanto, não havia qualquer tipo de problema, muito pacífico, usei a rede de supercarregadores em toda a Europa, nem foi preciso grande planificação da viagem, o próprio carro ia-me dizendo quando é que eu tinha que parar, a partir do momento que eu dava-lhe o destino ao final do dia, quando é que eu tinha que parar e quanto tempo é que eu tinha que carregar. Muitas vezes eu até saltava as indicações do carro, porque eu sabia que conseguia chegar ao supercarregador imediatamente a seguir, bastava controlar o pé direito, não é? Portanto, essa foi uma viagem de 9.500 km, teve turismo, fui à Normandia, ao Monte Saint-Michel, fui a Paris, na Suécia fui visitar um filho meu que vive e trabalha na Suécia, fui visitar amigos no interior da Suécia, portanto afastei-me da rota para Oslo e fui ao interior da Suécia. Depois em Oslo fui visitar a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos norueguês, um outro mundo completamente diferente. Só para termos uma ideia, essa associação tem 40 funcionários pagos, tem um call center permanente para assistência em situações que vão desde um cabo preso num carregador até uma falta de bateria, seja o que for. Tem, eu julgo que na altura eles indicaram 20 ou 25 mil associados, já há 2 anos. Portanto, estamos a falar de um mundo totalmente diferente do que é a nossa realidade ainda aqui em Portugal. Mas pronto, depois fui à tal Estrada do Atlântico, pude verificar que na Noruega há descontos em todos os locais, nas portagens dos túneis, nos preços dos ferry boats. Portanto, está tudo muito simplificado. O carro elétrico tem inúmeras vantagens. Pode andar nos carris de bus, dos transportes públicos,
o estacionamento era gratuito. Lembro-me de visitar um parque de estacionamento no centro de Oslo, o que seria qualquer coisa equivalente ao nosso Terreiro de Paço, em que era um antigo abrigo da Segunda Guerra Mundial, foi transformado num parque de estacionamento e todos os lugares de estacionamento tinham um carregador. Um carregador que variava entre 2.4, 2.5, 3.7, portanto o máximo era 3.7. O objetivo era a pessoa chegar, largar o carro, ir trabalhar ou ir à sua vida, e o carro ficava a carregar. O parque de estacionamento é gratuito, o carregamento é gratuito e era exclusivo para veículos elétricos. Só veículos elétricos podiam lá entrar. Portanto, de facto, a Noruega está uns passos à frente. Essa viagem não teve nenhum tipo de problema, foi fantástico. Lembro-me que em Eindhoven, na Holanda, fui experimentar pela primeira vez um carregador ultra rápido de 350 kW, bem que eu sabia que o meu Tesla Model 3 não poderia carregar a 350, mas consegui carregar na altura, julgo que a 146 ou 147, algo que não era impensável aqui em Portugal. Os supercarregadores da Tesla na altura eram de 125 e, portanto, foi uma viagem sem qualquer tipo de problema. A primeira das grandes viagens que eu fiz foi em 2016 a Marrakech, justamente para apoiar o António Félix da Costa na Fórmula E. Curiosamente, dentro de 2 horas, julgo eu, ele vai correr em Diriyah, na Arábia Saudita, na primeira corrida da Fórmula E desta 7ª edição. Nós fomos 2 carros de Portugal, eu com o Nissan Leaf com a bateria de 30 kWh e um Tesla com uma bateria de 90 kWh. Ao Tesla não havia qualquer tipo de problema, para o Nissan Leaf muitos problemas. Estamos a falar de um carro e de uma bateria que fazia no máximo, com juízo, 200 km de autonomia. E nós estávamos incluídos num programa organizado por uma organização que era o Rio de Marrocos, que tinha etapas pré-estabelecidas. Portanto, nós tínhamos que cumprir várias etapas, uma delas era de 240 e muitos quilómetros. Era muito difícil, quase impossível fazer essa ligação. Mas onde tivemos grandes problemas foi em Espanha. Até ao Algarve não houve problema nenhum, estava inaugurado o tal carregador rápido, os tais carregadores rápidos até ao Algarve. Portanto, eu fui carregando em Palmela, Alcarças do Sal, Algestel, Lolé. Tinha contactado a Nissan para pedir algum apoio para atravessar a Espanha, de concessionários da Nissan, e a Nissan disponibilizou-se, e portanto eu carreguei em Huelva. Depois, em Sevilha, não foi necessário o apoio da Nissan, porque carreguei no hotel durante a noite, no hotel onde fiquei, carreguei durante a noite. Havia um único posto de carregamento rápido em Sevilha, que estava sistematicamente avariado, muito complicado. Eu tinha os cartões da Idil, que era o detentor desse posto, mas nem sequer conseguimos carregar. Depois rumámos a sul, parámos em Jerez de la Frontera com uma estação de carregamento que não era rápido, era carregamento de 22 kW. Aproveitámos para almoçar, estar algum tempo, carregar um pouco a bateria e seguimos para Tarifa. E até antes, em Algeciras, carregámos no concessionário da Nissan para entrarmos em Marrocos com carga completa. Apanhámos o ferry boat e depois fomos dormir a Silá. Era uma pequena vila pescatória, tipo Costa da Caparica, dos anos 60 talvez. Portanto, era uma vila muito pequenina, fundamentalmente pescadores, com muito pouco turismo, e nós tínhamos feito uma reserva num hotel que estava dentro da cidade antiga. Portanto, tinha umas muralhas e uma entrada onde não passavam carroças, nenhum carro conseguia passar. Portanto, nós não conseguimos levar o carro ao hotel, portanto era logo uma dificuldade, não temos que carregar o carro. Lá o marroquino, a nossa entrada em Assilá foi logo polvorosa, porque chegámos, eram 2 ou 2:30 da manhã, carros silenciosos, todos vinilados, a darem muito nas vistas, uma série de miúdos que eram logo ter connosco, e adultos, a querer ajudar, não é? Nós fomos ao hotel e depois lá no hotel dissemos à pessoa do hotel: bom, e onde é que é o parque de estacionamento que vocês dizem que tinham? Venha connosco e tal, que é ali. Lá fomos atrás do marroquino e o parque de estacionamento era um descampado, com uma série de cães a ladrar. Estava a chover muitíssimo, torrencialmente,
noite já, como digo, 2h30, por aí, uma ligação muito manhosa ao quadro elétrico, umas fichas, tudo molhado, tudo cheio de água, nós com os pés dentro da água, não é a melhor forma de trabalharmos com eletricidade. E, de facto, a primeira vez que ligámos o carro, rebentámos logo com o quadro, inclusivamente com a luz da via pública, da estrada. E dissemos, não há hipótese nenhuma, aqui não ficamos, vamos embora. E dissemos a ele, arranja-nos outro hotel, nós não vamos chegar aqui. Bom, lá eles falaram entre eles, falavam em árabe, era sempre um perigo. Nós éramos estrangeiros, eles sabiam disso, e eles falavam em árabe, nós não tínhamos a mínima ideia do que estavam a falar. Lá nos indicaram outro hotel, lá fomos com eles, e era um hotel onde estava, era um hotel, chamar aquele hotel era um bocadinho boa vontade. Portanto, estava fechado, luzes apagadas, ele lá bateu à porta, tanto barulho, que lá apareceu um indivíduo meio ensonado a esfregar os olhos. Ele lá abriu, explicou em marroquino o que é que nós queríamos, e eles arranhavam este do hotel um bocadinho francês e um bocadinho espanhol, mas não passava disso. E pronto, nós dissemos, nós queremos ficar aqui a dormir e precisamos de carregar o carro. Eles tinham umas instalações contíguas ao hotel, e aí foi relativamente fácil, com extensões, pôrmos os carros a carregar. E dissemos ao tal marroquino que nos tinha acompanhado e que não nos largava, dissemos, olha, você tem disponibilidade para ficar aqui, eu faço o que vocês quiserem. Então, olha, fique aqui, olhe para estas luzes azuis, e se as luzes se apagarem, vá bater à porta ali do gerente do hotel, e ele que nos acorde e que nos chame para nós irmos cá. Porque se isso se apagar, compromete o nosso caminho a seguir, era para Casablanca. Pronto, e ele lá ficou toda a noite. Bom, nós não sabemos se ele ficou toda a noite. De manhã estava lá. Pronto. Quando nós chegámos lá, ele lá estava, sorridente, as luzes a pescar, tinha cumprido o seu papel, até há uma fotografia muito gira dele todo sorridente e peito feito, como quem diz, se não fosse eu, vocês não passavam daqui. E de facto nós demos, depois de uma gratificação, ele ficou contentíssimo, e arrancámos para Casablanca. E esse foi o período complicado, eu julgo que eram 247 ou 248 quilómetros. E o que é que aconteceu? Aconteceu que, a meio da autoestrada, em Marrocos já havia dois carregadores rápidos, portanto 4, 2 em cada direção, que ligavam Tanger a Marrakech. E, portanto, eram úteis, mas não havia, e concretamente um dos carregadores rápidos que nos tinha indicado, quando passámos por ele, estava em obras a estação de serviço. Estava em obras? Não, estava em construção. Ainda nem sequer estava inaugurada a estação de serviço. E, portanto, era óbvio que já não iríamos conseguir chegar a Casablanca. Fiz parte final para aí a 10, 15 km por hora, piscas de emergência, era uma autoestrada, os marroquinos muito agressivos a conduzirem, e assim que vi uma saída com uma estação de serviço à vista, saí para ir à estação de serviço. Foi muito complicado de explicar o que é que nós queríamos, que era aquela tomada que estava ali para poder carregar o carro. Lá metemos num fosso de mudança de óleo o carro para conseguir chegar à tomada. Previamente nós já sabíamos que havia um PIN extra nas tomadas em Marrocos, como há em Itália, e as nossas tomadas, as nossas fichas SUP, tínhamos que retirar esse PIN, que é a ligação à terra, porque senão não conseguimos sequer enfiar a tomada. Pronto, tivemos ali a carregar 1h, 1h30, muita gente à nossa volta, tudo a falar árabe, muito poucos falavam um bocadinho que fosse de inglês, nada, de francês ou de espanhol. Pronto, carregámos, conseguimos retomar em direção a Casablanca e a uma fábrica que era onde era um posto de abastecimento, digamos. Era onde estava, a organização tinha previsto uma paragem para carregar carros, para descansarmos, e portanto, e aí chegámos. E quando chegámos, já tinham saído todos os outros Teslas, portanto, a caminho de Rabat, julgo eu que era a ligação seguinte, e pronto, nós apenas ficámos lá, o Nissan Leaf e o Tesla português, e carregámos sem problema. É evidente que o Tesla carregava a 6.6, portanto muito demorado o carregamento. Depois foi uma sucessão, voltámos a parar em Setá, na Universidade de Setá, onde chegámos também muito tarde,
muito tarde, já à noite, muito dentro, meia-noite, por aí, e aí também tivemos muito tempo a carregar, mas como estavam à nossa espera, investigadores, professores da universidade, tivemos a trocar impressões com eles, a ver um carro solar que eles tinham construído, para uma corrida que ia se realizar passado uns dias em Ben Garir, e portanto fez-se, e ainda vimos chegar um austríaco que vinha num Twike. O Twike é um veículo elétrico de 3 rodas que tem propulsão a pedais. Portanto, ele tem uma bateria, tem pedais, os pedais permitem, com a ajuda dos pedais, permite fazer 150 km, mas este rapaz vinha da Áustria, no Twike, que é muito baixinho para andar em autoestrada, e ele apanhou, julgo que o ferryboat em Génova, e de Génova havia um ferryboat para Tanger, e depois em Tanger fez todo o percurso. Há muitas peripécias nessa edição. O próprio António Félix da Costa, quando nós chegámos a Marrakech e tivemos, íamos organizados pelo tal Rei de Marrocos, tínhamos lugar dentro da E-Village que eles criaram, e portanto nós estivemos com ele, falámos, ele ficou muito espantado como é que nós tínhamos vindo no Nissan Leaf de Lisboa até Marrakech. Ele dizia: isto não é possível. Olha, é tanto que é possível, estamos cá, já vi uma matrícula de carro. E pronto, e ele corria na altura pela Ameline, estivemos com ele, fizemos uma volta no circuito de Marrakech no Nissan Leaf, obviamente a velocidades muito reduzidas, foi uma brincadeira só para perceber o circuito. E depois no regresso, já para Tanger, parámos em Ben Garir, que havia a tal corrida de carros solares, carros 100% solares, portanto sem bateria, apenas funcionavam, conseguiam carregar com os painéis solares, o que em Marrocos é bom, e havia várias universidades europeias a concorrer, e há um vídeo que mostra a nossa entrada no parque, no paddock, digamos assim, onde estavam os carros solares, e de facto aquela multidão que se aproximou logo dos 2 carros. Já lá estava um Tesla da Suíça também, mais o nosso Tesla e o nosso Nissan Leaf, e depois estava o Presidente da Câmara, o Governador da Província, portanto, explicar-nos a todos, e falámos em inglês, para falar muito. O nosso francês não seria suficiente, e eles só falavam francês, mas pronto, explicámos o que eram os carros elétricos, tínhamos vindo de Lisboa, que estávamos ali para apoiar, obviamente, a corrida dos carros solares. Portanto, essa foi. Houve uma segunda viagem em 2019 a Marrakech, já com o BMW 3, que tem uma bateria de 40. A bateria é de 44 kWh, mas úteis são 40 kWh, portanto já era uma melhoria em relação aos 30 kWh do Leaf. E aí o grande desafio dessa viagem era irmos 3 carros ao mesmo tempo, 3 BMWs e 3, e que quando parávamos num posto, normalmente só há um posto de carregamento rápido. Então era necessário carregar os 3 carros, e nós adotámos uma estratégia que era um carregava a 50 kW na tomada CCS, o outro carregava a 11 kW na tomada AC tipo 2, e um terceiro ia carregar numa tomada normal, doméstica, que nem chegava aos 3 kW. E, portanto, a cada 20 minutos nós fazíamos rodar os carros, o de 50 para a 11, o de 11 para 3, o de 3 ia para o carregamento rápido. E com 20 minutos, nós conseguimos, em menos de 2 horas, carregar os 3 carros completamente para seguir a viagem. Senão teríamos mesmo de ficar muito tempo à espera de carregar os carros. Essa foi, na viagem de 2019, com os BMW G3, foi o mais desafiante, foi isso. Já havia, nesta altura, carregadores rápidos, a tal estação de serviço de 2016 já estava inaugurada, já tinha o carregador rápido, e, portanto, já havia 4 carregadores rápidos, 2 em cada direção, que ligavam Tanger a Marrakech. Hoje em dia, todos, já há 6 carregadores rápidos que ligam Tanger a Marrakech. Portanto, existem 12, porque existem 6 na direção de Marrakech e outros 6 na subida. Portanto, há em Tanger, há em Marrakech, depois há mais 4
os 2 que existiam em 2019 e mais 2 que, entretanto, foram instalados. Uma curiosidade é que estes carregadores foram instalados através de um crowdfunding feito pelo RIB Marrocos e pelo Tesla Clube de Marrocos, que recolheram fundos entre os proprietários dos Teslas, compraram o PCR e depois acordaram com as companhias petrolíferas que tinham estações de serviço, julgo que era a Total e a Shell, instalar o posto no local, ter dois lugares para estacionamento e, portanto, sem custos, ofereceram o posto. E essa tem sido a forma, através de crowdfunding, que a rede tem se expandido muito rapidamente em Marrocos. Portanto, os proprietários compram o posto, oferecem ao detentor da estação de serviço, da área de serviço, que instala e depois o custo da eletricidade é gratuito. Neste momento ainda é gratuito em Marrocos. Essa é outra preocupação, que é a interoperacionalidade dos postos e das redes de carregamento em toda a Europa. Há um projeto grande da União Europeia para permitir que essa interoperacionalidade seja criada, seja efetiva e seja fácil de usar. Um pouco como hoje em dia nós usamos telemóveis com o serviço de roaming. Neste momento há negociações entre a entidade gestora da unidade elétrica em Portugal, que é um padrão único, se bem que há neste momento alguns países a pensar em criar também uma entidade gestora que centralize no país todos os operadores da unidade elétrica, mas há neste momento já centrais, algumas pan-europeias, que fazem essa prestação de roaming entre os diversos sistemas e entre os diversos carregadores e redes de carregamento por toda a Europa. Essa é uma dificuldade. Se não for com um Tesla, quem sair de Portugal para a Europa tem que levar uma carteira recheada de cartões ou de aplicações no telemóvel. É evidente que depois tudo é muito fácil. Nessa viagem que eu referi à Noruega, eu na Holanda, naquele carregador ultra rápido que eu quis experimentar para ver, eu consegui carregar ao fim de 5 minutos, porque eu cheguei ao posto, li as instruções, tive que pedir para traduzir para inglês, porque o holandês não percebe, mas se estiver em inglês, qualquer pessoa, em princípio, consegue ler as instruções. Instalei a aplicação no meu telemóvel, adicionei o meu cartão de crédito e tive que pôr um saldo, eu já não me recordo se foram 30 ou 35 euros, que era um saldo que era obrigatório pôr para instalar a aplicação. E a partir daí, isso foi muito rápido, foi minutos, por muito poucos minutos, eu estive habilitado para ativar o posto, pôr o meu carro a carregar. Portanto, nessa altura não precisei de contratos, não precisei de nada. Eu ia em viagem, parei, vi, só que se eu tiver que fazer isto em cada rede, e esta rede, concretamente, onde eu carreguei era a Allego, que é uma rede alemã, pois eu tenho que ter uma quantidade enorme de aplicações no meu telemóvel que me permita, e em cada uma eu vou ter uma conta aberta, e em cada uma eu vou ter que ter saldo disponível. Bom, fica também muito complexo. Além de algumas redes que não têm aplicação e que exigem um cartão físico. No caso de Espanha há várias, e no caso de França também. Portanto, como é que podemos ultrapassar isto? Isto só pode ser ultrapassado com um sistema de roaming, com um sistema de interoperacionalidade de todas as redes. Eu sei que a Mobié, em Portugal, está em negociações com vários operadores de Espanha, em França, na Alemanha, para conseguirmos ter, de facto, para o uso da rede de carregamento em toda a Europa, pelo menos nos países da União Europeia, dos 27, tem que ser fácil, friendly, como dizem os ingleses, tem que ser fácil. Quer dizer, eu não posso estar à espera de... É evidente o problema que referiu em relação a combustíveis fósseis, eu chego a uma estação, carrego, pago e vou-me embora. A eletricidade não é assim, porque eu, para ter eletricidade em Espanha ou em França, eu tenho que ter um contrato como fornecedor de eletricidade. Agora, isso pode ser
esse passo pode ser absorvido pelo próprio APC ou pelo fornecedor de energia elétrica ou APC, que é, pois, eles assumirem esse custo da eletricidade. É evidente que será sempre um bocadinho mais caro, mas fazerem refletir isso logo no preço final. E é isso que neste momento alguns operadores estão a fazer e algumas redes de carregamento estão a fazer na Europa, que é, o preço é ligeiramente mais elevado, em alguns casos não é ligeiramente, é bastante mais elevado, mas protege-os a eles e eu apenas tenho que pagar o consumo de quilowatts que eu tiver, e obviamente o preço do quilowatt-hora é bastante mais caro que, por exemplo, o preço do quilowatt-hora que nós pagamos aqui em Portugal. Mas essa é uma preocupação, principalmente neste momento já existem algumas redes, a própria rede Ionity, que tem um conjunto de marcas associadas, alemãs quase todas e algumas sul-coreanas, têm condições especiais para os proprietários dessas marcas. E essas condições especiais põem o preço muito atrativo. Portanto, é uma forma dessas marcas conseguirem vender carros porque disponibilizam uma rede a preço atrativo. Mas quem não tiver essas marcas e for à Ionity, paga até 4 vezes mais do que pagamos aqui em Portugal. Portanto, há vários modelos. É o da Tesla, que é autónomo, só para eles. Eventualmente, no futuro, já correram para aí rumores de que, eventualmente, a Tesla poderia abrir a rede de supercarregadores a não Teslas, e esses pagariam um bocadinho mais, um pouco como a Ionity está a fazer. Os das marcas associadas à Ionity pagam menos, os outros pagam mais. Estes carregamentos em viagem, rápidos ou ultra rápidos, são carregamentos de oportunidade, quer dizer, não é para eu usar todos os dias, mesmo que tenha uma estação da Tesla, da Ionity à porta de casa, eu não vou lá carregar, porque eu faço em casa ou faço na rede pública de carregamento normal. Quando vou ao supermercado, quando vou ao restaurante, quando vou ver um filme, quando vou ao teatro, enfim, eventualmente no local onde eu trabalho também tenho possibilidade de carregar. Esse é o carregamento normal, e tudo que seja carregamento rápido e ultra rápido deve ser associado a um carregamento não de emergência, mas de oportunidade. E aí terá que ser sempre mais caro, não só pelo equipamento, que é bastante mais caro. O posto de carregamento rápido, super rápido ou ultra rápido, são muito, muito mais caros do que um carregador em AC, portanto, um carregador normal, mas também toda esta sofisticação em termos de software que vai permitir as redes falarem entre elas e tornar fácil que eu, mesmo carregando em França, ou na Alemanha, ou na Áustria, eu depois sou debitado aqui através do meu fornecedor de eletricidade. Esses ajustes terão que ser feitos algures no caminho. Como hoje acontece, quando eu vou para viajar pela Europa, eu falo com o meu telemóvel e eu pago, ao meu operador em Portugal, o custo das minhas chamadas na Europa, não é? E neste momento, praticamente, as chamadas roaming aproximam-se cada vez mais do custo nacional. Portanto, esse é o caminho. Isto demorou muitos anos nas telecomunicações, e eu julgo que vai demorar menos anos na mobilidade elétrica. Mas há um caminho a fazer, é um caminho complexo, exige muito investimentos dos operadores privados e, portanto, tem que ser feito. Tem que ser feito, nós sabemos que tem que ser feito, mas nós sabemos que vai demorar algum tempo, não vale a pena desesperarmos, porque há muitas barreiras a ultrapassar, há muita burocracia, muita papelada administrativa, ainda hoje, para que isto tudo avance à velocidade que nós pretendemos.